Análise de risco. Equipamento. Injetora de matéria-prima de plástico. Número de série 01 5004 699 447. Número de patrimônio. Prática 220 V2.0. Fabricante Romi Indústria S.A. Fabricação 2010. Sumário. Dados cadastrais, responsável técnico, controle de revisão, dados dos equipamentos, pessoas que acompanharam a avaliação de risco, limites do relatório, checklist DNR10, checklist DNR12, checklist, diagnósticos, definições, objetivo, normas, ferramenta de análise, HRN, Hazard Hat Number, categoria de segurança, risco de perigo, acidentes operacionais, acidente de ruptura de sistema hidráulico, área de circulação de pessoas, recomendações adicionais, limitações do relatório e conclusão. Informações gerais, dados cadastrais, cliente, indústria e comércio de artefatos de material plástico Angonese. Elaboração, ponto seguro, responsável técnico, Célio Aparecido da Soledade. Controle de revisão, revisão 1, identificação e análise de risco preliminar. Data 5/3/2024. Dados do equipamento, placa, identificação frontal, traseira, identificação geral, identificação esquerda e direita. Limites do equipamento. Fonte de energia elétrica 380 volts, mecânica 3 bar de pressão, aterramento elétrico na estrutura do equipamento. Entenda a função do aterramento no sistema de proteção. Instalação sem aterramento. O condutor fase tocando na parte metálica do equipamento. O choque elétrico é perceptível, a corrente elétrica passa pelo corpo do usuário. Para corrigir a probabilidade de acontecer o choque elétrico, é necessário a instalação do aterramento, com utilização de hastes, caixa de inspeção, levando em consideração que a distância mínima entre as hastes é o comprimento dela. Nesse exemplo, as hastes são de 3 metros. A distância mínima será de 3 metros, uma a uma, ou seja, 9 metros de distância. Quando 2 ou 3 hastes ficam muito próximas, a resistência do solo aumenta. O correto é sempre manter uma boa distância entre elas. Após a instalação das hastes, é necessário fazer a instalação do condutor terra. De acordo com o potencial elétrico, assim é dimensionado a bitola do condutor. Após essa ação, faz-se então a instalação da tomada 2P mais T, interligando assim a carcaça do equipamento ao sistema de aterramento. Então nós temos um aterramento TT, onde a carcaça está ligada à terra, onde a corrente de fuga passará. Se o condutor fase tocar na massa, a corrente será desviada para a terra, e quando o indivíduo tocar na massa, não será eletrificado. O aterramento TT. Esquema do aterramento TT. É interligado entre a alimentação potencial e a carcaça. Observe uma fuga de corrente no aterramento TT. O disjuntor não detectará essa fuga. Devido a essa fuga, o consumo de energia aumentará. Para resolver esse problema, é preciso usar o dispositivo diferencial residual DR. Quando houver fuga de corrente, ele atuará. No aterramento TT, o uso do DR é obrigatório. Vamos falar sobre o aterramento TNS. Esquema TNS está ligando o aterramento às massas e a proteção de equipotencialização. Observe que no TNS o neutro e o terra estão todos juntos no BEP. Numa fuga de corrente, o disjuntor atuará. Isso acontece porque quando existe fuga de corrente, a fase e o neutro entram em contato e causam um curto-circuito. Barreira óptica de segurança interligada à interface de segurança, relé CLP de segurança, batente de segurança, bump pad interligado à interface de segurança, relé CLP de segurança. As barreiras de segurança são precedidas por ferramentas de análise, entre elas o HRN, o Hazard Hat Number, que é um método tratado na NBR ISO 2100 de 2013. E esta norma ela trata sobre o número de classificação de perigo. Então logo o analista precisa fazer uma checagem, uma identificação do processo, as atividades, levando em consideração as fontes de perigos existentes no equipamento, olhando todas as energias que são geradas nos processos, mecânica, elétrica, químicas, físicas, enfim. Então, para cada um dos perigos potenciais identificados, é necessário avaliar o risco da gravidade, da probabilidade de acontecer alguma coisa, a frequência e o número de pessoas realizando a tarefa ou atividade. E com isso é possível classificar o risco de desprezível a inaceitável. E para que este risco seja classificado, é necessário as informações como probabilidade de ocorrência do evento, de acidente, a frequência da exposição, o grau de possível lesão, se pode gerar uma lesão baixa, média, alta, e o número de pessoas expostas. Essas informações são relevantes. E em cima dessas informações, extrai-se então a probabilidade da ocorrência. Então ela pode ser quase impossível de acontecer, muito improvável, improvável, possível, fortuito, provável, muito improvável, certamente ocorrerá. E a frequência de exposição ela pode ser anualmente, mensalmente, semanalmente, diariamente, em termos de hora, constantemente. E o grau de possível lesão pode ser um arranhão, contusão leve, laceração, leve problema de saúde, fratura de ossos pequeno, enfermidade leve, fratura de ossos grandes, enfermidade leve, fratura, enfermidade grave, perda de um membro ou olho, enfermidade grave, perda de 2 membros ou olho, enfermidade grave ou mesmo fatalidade. E o número de pessoas expostas
ela é relevante, como 2 pessoas, 7, 15, mais de 50. Após determinar essas informações, basta fazer o cálculo do HRN, que seja a probabilidade vezes a frequência, vezes o grau de possível lesão e o número de pessoas. Com essas informações, obteremos o grau de risco ou nível de risco do processo. Logo, é possível determinar com essas informações se o risco ele é desprezível, muito baixo, baixo, significante, alto, muito alto, extremo e inaceitável. E em cima dessas informações do risco, estabelecemos então qual a necessidade em termos de categoria de segurança, pois após feito essa primeira etapa, vamos demonstrar a apreciação do risco em geral da máquina ou equipamento e visa nessa etapa definir parâmetros e grau de proteção necessário durante a fase do projeto do sistema de segurança. E aí vamos usar para isso a NBR 14153 de 2022, segurança de máquinas, partes de sistema e comandos relacionados à segurança, princípios gerais para projeto. São definidos através da norma 5 categorias para sistemas de segurança serem projetados. Para identificar a correta categoria de segurança de um determinado sistema de segurança, esta norma estabelece uma metodologia baseada nos seguintes quadros, que são B1, 2, 3 e 4. Então, sempre levamos em consideração o ponto de partida, onde encontra-se o trabalhador com relação à exposição do risco. No primeiro momento, vamos avaliar a probabilidade pensando em termos do ferimento. Ele pode ser considerado S1 ou S2. O ferimento ele pode ser no S1 leve, S2 o ferimento pode ser sério, normalmente irreversível, incluindo morte. E também vamos levar em consideração nessa etapa da probabilidade a frequência, que ela pode ser F1, que é raro ou relativamente frequente ou baixo tempo de exposição, ou um F2, que pode ser frequentemente até contínuo e ter exposição muito longa. E a próxima análise vamos levar em consideração a possibilidade de evitar o perigo. Será P1, a probabilidade 1, possível sob condições específicas, e ela será P2 quase nunca impossível. E com isso vamos estabelecer então a categoria de segurança. E para casos de máquinas e equipamentos, elas podem ser classificadas como categoria B, categoria 1, categoria 2, categoria 3, categoria 3, categoria 4. Então nós temos duas categorias de 3 e categoria de 4, e que a gente vai explicar melhor no desenvolvimento da aula. E depois, de acordo com esse estabelecimento da categoria, compreender como fazer o sistema de segurança, que são as barreiras de proteção que nós veremos adiante.